Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara em 93,9 FM. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia e hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara, nem recebendo, né? Porque ele estava aqui do lado, né? Só veio para cá, só mudou de sala. Nosso colega de trabalho aqui, que também é um artista, o Nelson Gonçalves, que hoje está aqui como Nelson Itaberá. Nelson, bem-vindo hoje do outro lado aqui na Rádio Câmara. Obrigado, eu vim falar do projeto Literatura Cantada, do edital PROAC ICMS aqui, do lado do compositor. O Nelson Gonçalves, que quem acompanha pela TV e pela rádio, acompanha como jornalista, né? Muitos já conhecem esse outro lado do Nelson, que é o Nelson Itaberá, um compositor e músico, e agora também escritor, né? Como é que é esse projeto, Nelson, Literatura Cantada? Eu comecei a escrever canções e eu gosto de pesquisar, o jornalismo acaba fazendo com que a gente entre nesse universo. Aí eu fui tentar identificar duas coisas. Uma, a questão da história nossa, da formação musical do brasileiro a partir das origens. E fiz algumas entrevistas e reportagens sobre os cancioneiros regionais em particular. Como eu gosto de compor, eu fui fazer canções em MPB em outras linguagens e me aguçou uma outra história. Como eu não tenho formação musical nenhuma, eu faço sons a partir dos ruídos sonoros mesmo. Lógico, eu tenho noção de violão como autodidata, mas eu não tenho nenhuma formação musical. Despertou-me a ideia de juntar uma pesquisa em literatura através da questão da identificação cultural e até sociológica da nossa formação musical e de outro de tentar explicar como é possível você fazer melodias sem conhecer os chamados campos harmônicos. Disso nasceu o projeto chamado Literatura Cantada. Para você ter um projeto na cabeça, é interessante você chegar até o formato, mas depois é difícil você colocar ele em prática, né? Até porque um projeto de gravar um CD, você que já tem CD e DVD gravado, sabe disso, né? É muito caro, né? Não é barato. Sim. Para você produzir um livro numa escala um pouco maior, também é cara a impressão do livro. Como é que você conseguiu viabilizar isso financeiramente para que esse projeto pudesse virar realidade? Explicar para as pessoas, eu acho que a minha contribuição até como jornalista é para quem gosta de formular projetos na área cultural e até de esportes. Tem alguns editais públicos que são abertos, cada um com o seu formato. No caso da Secretaria Estadual de Cultura, tem o PROAC edital aberto, onde a secretaria financia projetos que são previamente aprovados, e o PROAC edital ICMS. Nesse você disputa primeiro o projeto e depois você corre atrás das empresas para que você use créditos de ICMS dessas empresas, se elas derem anuência ao seu projeto, para que você possa financiar o custeio do livro, da produção do CD e eventualmente, no meu caso, de shows que são necessariamente gratuitos nessa contrapartida. Tudo isso você monta, você tem que ter um planejamento que eu comecei há mais ou menos 1 ano e meio atrás, de primeiro conceber a ideia, mandar a ideia para lá, mas você tem que reunir uma série de documentação, porque envolve uma questão de edital público, você tem que ter uma planilha financeira com cada um desses custos bem dimensionados lá, para saber quanto custa o livro, quanto custa o cachê dos músicos, quanto custa os instrumentistas, a edição do material, a editoração. Organizado isso, uma seleção interna, técnica, administrativa, financeira, vai fazer a triagem desse material. Os projetos que passarem para a fase seguinte, eles são analisados por um conselho de curadores, produtores culturais, gente na área literária, cada um na sua área, na dança, na música, na literatura, no teatro, e se você for aprovado, é publicado no Diário Oficial do Estado a chancela do PROAC ICMS. Só depois dessa fase é que você pode ir atrás das empresas com o selo do PROAC ICMS publicado pelo Diário Oficial, que eu felizmente consegui na área literária. O seu é o ICMS, não é aquele que o Estado banca o projeto, então? Não, o meu é o PROAC ICMS, onde você tem que passar por esse processo de seleção e uma vez publicado no Diário Oficial, depois você vai atrás das empresas para você conseguir com que as empresas patrocinem através de renúncia fiscal o seu projeto. Como que funciona essa renúncia fiscal? Qual que é o benefício que a empresa tem? Quando você estava com o seu projeto formatado e chegar na empresa, qual argumento você usa para que o empresário possa ser seu parceiro nisso? Você tem que levar para ele, eu sugiro para as pessoas que façam duas questões. Pensa na imagem da empresa, na associação dela, do conteúdo do projeto com a marca. Por exemplo, se você tem uma empresa num determinado segmento na área de questões sustentáveis e o teu projeto em literatura tem um conto sobre questões de sustentabilidade,
é interessante você pensar nisso no conteúdo, na sua temática, sem prejudicá-la, mas para você escolher empresas que atendam aquele perfil. Isso faz muita diferença na hora de sustentar um projeto, isso vale para as outras áreas também. E depois você colocar contrapartidas que o próprio edital acaba exigindo de você fazer oficinas culturais, você falar, por exemplo, sobre linguagens e sobre sociologia da formação sincrética brasileira para professores do ensino médio na área de história, na área de língua portuguesa, no meu caso, os textos, os shows gratuitos, inteiramente gratuitos, para que esteja claro para a empresa que ela vai associar a sua marca, a sua imagem, mas para projetos que têm difusão pública de forma gratuita. Tem alguma coisa a ver com o ICMS? Porque tem esse nome, né? Ele tem algum benefício fiscal por apoiar o projeto? As empresas que acabam participando, ela tem um resíduo do ICMS dela, salvo engano é 0,39% do volume de ICMS que ela recolhe. Portanto, se forem empresas, por exemplo, da área de indústria, o valor agregado é muito maior desse volume, porque é um pequeno percentual, e ele destina para esses projetos que foram previamente aprovados no PROAC e ICMS especificamente no edital, destina esse resíduo para financiar aqueles custos que foram previamente aprovados lá na sua planilha financeira. Acaba não saindo então não é um dinheiro que ele vai ter que dispor ali, ele já teria que pagar de qualquer forma para o Estado. A vantagem é essa. Por que o empresário normalmente se dispõe a fazer isso? Porque ele tem um volume de recursos dele que ele já tem renúncia fiscal dentro das previsões legais. Nesse caso, ele chancela a marca dele para a divulgação de um tipo de produto cultural, né? E nesse caso cultural, literário e musical, e ele já não paga isso na fonte, ou seja, se ele tiver 10 mil reais de ICMS que tiver que recolher por esse regime, ele vai continuar recolhendo 10 mil, custo zero para a empresa na imagem. Interessante, é uma boa dica para quem tem um projeto musical, cultural, artístico, esportivo, para procurar esse caminho. Existem essas facilidades que o Estado fornece e muita gente não sabe, né? Interessante você divulgar isso, mas agora saindo da questão do financiamento e entrando mais precisamente no projeto, como é que é o projeto Literatura Cantada? O que você concebeu para oferecer para a população? Eu componho música, sou um autodidata, um compositor, enfim, independente, e queria, através do jornalismo de pesquisa, juntar as duas coisas. Eu comecei há 2 anos a fazer pesquisas na área de linguagens sobre a formação da música no Brasil sem o domínio dos chamados campos harmônicos. Então eu quis me fazer de cobaia do ponto de vista do projeto para produzir sons e harmonias, como eu já estava compondo, tenho 3 CDs autorais, para produzir músicas a partir desse universo. E aí fui fazer pesquisas e fiz uma série de grandes reportagens com, por exemplo, José Roberto do Carmo Júnior. Ele é doutor na USP em Linguística e Semiótica e ele desenvolveu uma técnica mesmo na tese de doutorado dele que fala que para você compor, você não precisa necessariamente dominar os chamados códigos dos campos harmônicos. É possível você fazer isso a partir da sílaba e da divisão que ele chama de prosódia musical. É bastante erudito o conteúdo dele, mas basicamente ele pega um analfabeto musical e ele explica na tese de doutorado dele que é possível você formar canções, lógico, só da questão inata da pessoa e da vocação dela, do eventual talento, mas produzir isso sem você cifrar, sem você fazer regência, sem você formar harmonias musicais e produzindo música do mesmo jeito a partir das sílabas. Isso eu fui estudar, é uma grande reportagem que faz parte de um capítulo. Tem conto, tem crônica, tem dissertação, tem outros formatos que eu fui fazendo, por isso ele é multigênero. Para cada capítulo, eu desenvolvi uma música naquela temática ou que defende aquela tese, no caso da dissertação, para a literatura conversar com a melodia. E aí a música, como é que é essa interação da música e o texto? Vai ter um CDzinho lá? O livro, que é o produto com 12 capítulos, ele tem dissertação, tem conto, tem crônica, tem grandes reportagens sobre a questão de imigração, por exemplo. Aí fui buscar histórias da grande imigração e fui identificar personagens aqui da nossa terra que passaram por esse processo que está em discussão no mundo. Para eu embalar essa situação, eu tive que produzir canções que no meio do roteiro, no caso do conto, elas conversam, fazem parte do conteúdo literário. Então é a música dando vazão ao conteúdo literário, dependendo do gênero. Para cada capítulo tem uma música, então tem um livro e um CD que vai junto com o livro, acoplado com o livro, para que você possa ir lá ouvir a música ou entender o processo literário a partir da canção. Interessante, é meio que inédito, né? Não sei se
Se tem algum projeto parecido, pelo menos aqui na região, nunca vi. O que eu encontrei do ponto de vista de pesquisa, eu não tive preocupação com o ineditismo, mas é que existe, por exemplo, obras do songbook, onde o cara tem uma discografia gigantesca, ele conta a história da discografia dele com um resumo musical num CD. Mas fazer a literatura através de multigênero, participar do texto literário com canções, eu ainda não encontrei. Pode ser que isso tenha no mercado, enfim, mas é uma ideia de fazer com que isso se torne uma sequência de literaturas cantadas, por isso que eu chamei de literaturas cantadas. De fazer o universo linguístico, para quem gosta de literatura, né, nas suas várias vertentes, fazer o universo linguístico se interagir com o universo musical. E para quem você acha que é voltado esse projeto? Qual é o seu público que você quer atingir? Eu pensei no público que gosta de literatura, que gosta de pesquisa, que gosta de dissertação, por exemplo, tem um capítulo sobre o comportamento humano e que discute a questão da individualidade. Por que nós estamos cada vez mais individualistas? E aí eu fui entrevistar psicólogos, psicanalistas, sociólogos, para poder dar vazão nisso. A música, ela discute a questão da individualidade. Então ela tem dois públicos naturalmente. Um para tentar atrair o público literário nas suas várias faixas etárias, que gostam de conto, gosta de crônica, gosta de grande reportagem ou gosta de discussão de questões humanas, e para quem gosta de ouvir canções que tentam trazer essas temáticas para dentro de si. Se quiser só ouvir, vai lá, pega o CD e ouve. Se quiser conversar com a música através da literatura, você vai ler o livro e ter a oportunidade de fazer as duas questões. Então, uma curiosidade agora, você primeiro escreveu, depois fez a música. Qual que foi a dificuldade nesse processo? Quando eu pensei há mais ou menos 2 anos a elaborar o projeto, não dá para fazer um livro e fazer um CD, em poucos meses seria uma loucura, até porque tem o jornalismo para fazer no dia a dia. Eu dividi o tempo à medida que eu fui definindo as temáticas. Então, por exemplo, eu fiz uma música que tratava sobre a questão humana, que eu falei que da individualidade. Essa música, eu me preocupei em fazer pesquisa e depois lapidar a música. À medida que a música estava bem definida, então eu fiz as músicas primeiro, com as temáticas bem definidas, aí eu me preocupei em buscar os textos literários, sem ficar preso no formato, no gênero. Se caiu bem um conto para aquela situação, para aquela discussão, eu fui para o conto. Se caiu bem uma crônica, eu fui para a crônica. Aí eu fiquei durante 1 ano e meio fazendo pesquisas sobre essas questões para poder ir embalando, do ponto de vista literário, aquilo que já estava definido nas canções. Perfeito. Para finalizar agora, quando é que a população, esse público que você definiu aí, vai ter contato com a sua obra? Quando que vai ficar pronto? E você falou aí no meio de uma das respostas que vai ter alguns shows também, né? Como é que vão ser esses shows? O PROAC edital, aí, por ser de renúncia fiscal e uma questão pública, você é obrigado, e não seria diferente, a fazer uma série de contrapartidas públicas. A minha ideia é percorrer o universo das escolas, sobretudo com linguagem de professores, porque eu tenho formação universitária em comunicação, eu pesquiso linguística por conta própria, como autônomo, e de interagir com professores na área de língua portuguesa, literatura e história sobre esses universos que estão nesses capítulos. Mas é obrigatório você fazer distribuição para secretarias de educação e de cultura onde forem realizados shows, e nesta etapa o PROAC apresentou a exigência de 8 shows que terão que ser realizados até junho do ano que vem, necessariamente em cidades de porte médio do interior do estado de São Paulo, que é o universo do edital paulista, com shows inteiramente gratuitos para o lançamento dos livros e a distribuição gratuita dos livros nesses universos. Projeto interessante, né, Nelson? Agora, para finalizar mesmo, acho que seria legal você, não sei se você já tem todos os parceiros que você arrumou aí, mas dá uma colher de chá também, porque é tão difícil hoje em dia as pessoas apostarem em projetos culturais, né? E quando há essa aposta, acho que os veículos de comunicação têm por obrigação dar um espaço para mostrar quem são essas empresas. Não sei se você trouxe todas aí. Não trouxe, mas sim. Pelo menos alguns, os principais parceiros que você conseguiu nessa caminhada aí. Outra questão que eu acho legal, se é parceria com renúncia fiscal de dinheiro público, lá você divulgar que é PROAC, ICMS, com selo da Secretaria Estadual de Cultura e do centro que faz a triagem desses materiais, mas a exigência também de divulgação das empresas que deram anuência, porque é elas que fizeram a renúncia fiscal desses resíduos para financiar o custeio da obra literária e do disco. Aqui em Bauru, a Mesane, a Plazútil, a Luarcel Celulose aqui em Lençóis Paulista, a Thermic, uma indústria de pederneiras, a Crau aqui em Bauru, os supermercados Confiança, a Indel e a Sebras, com apoios do Jornal da Cidade da Tilibra nos processos de divulgação.
Maravilha, Nelson. Parabéns pelo projeto. Esperamos aí ansiosamente para ter contato com esse material, não só aqui em Bauru, né, mas na região. Inclusive, você falou que vai fazer um show em Botucatu. Sim. Não sei se já definiu todas as cidades já? Tem Bauru, que vai ser em outubro, depois, enfim, eu divulgo mais próximo da data. Em Botucatu, estou acertando a agenda, porque aí cada Secretaria Municipal de Cultura organiza a sua agenda para poder fazer o lançamento do livro, fazer essas oficinas e interagir com as comunidades locais. Obrigado, Nelson, pela sua participação aqui. A presença já é garantida aqui todo dia mesmo, né? Mas pela participação aqui no programa Espaço Aberto. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de divulgar questões culturais. Obrigado, Nelson Itaberá, e também a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência. Até a próxima.